Estamos de volta no terceiro e último bloco e o Igor vai nos responder aí. O UP foi um desperdício vindo para Taubaté e o gol indo, se não me falha a memória, para São Bernardo ou fora do nosso município. Isso trouxe algum prejuízo aí para Taubaté? Olha, essa é uma pergunta difícil. Difícil, né? Primeiro porque você avaliar o curto prazo de uma conjuntura em queda já tem alguns problemas. Segundo que no médio e longo prazo pode ser benéfico. O Gol caiu, teve uma queda muito brusca de venda de carro. Ele saiu do primeiro patamar até agora, vendeu menos 40%, acho, dos carros no acumulado desse ano com relação ao acumulado do ano passado. E é lógico que isso ia impactar na geração de empregos aqui. Você se chegar e ter ideia de que se tivesse o UP estaria em nível de emprego bom? Não, porque nesse caso teria 40% de redução na produção ou 25%, porque eu acho que era compartilhado o Gol até então com São Bernardo. Ou seja, há uma possibilidade sim de que se o Gol tivesse aqui, a gente tivesse uma situação pior, inclusive, do que o UP. 2. E aí a gente pega mais visando o médio e longo prazo. As montadoras, de maneira geral, estão reduzindo a quantidade de especificidades que tem dentro de um carro, transformando eles o mais internacional possível, transformando todas as plataformas dela em plataformas globais que possam fazer carro tanto aqui quanto para a China, quanto para a Europa. E o Gol é um carro predominantemente brasileiro. Sim. Ele foi desenvolvido por engenheiros brasileiros. Até hoje o sistema dele, todas as tecnologias, boa parte das tecnologias, lógico que eles incorporam outras que foram feitas oriundas na Alemanha, mas boa parte do design, material produzido foi desenvolvido aqui no Brasil. E ele só tem mercado na América Latina. Ou seja, o Gol não é um carro que é produzido para se vender na Índia, na China, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Partindo desse princípio, eu não sei como que fica o Gol perante a estratégia da empresa Volkswagen dentro desse cenário de internacionalização da produção. Ou seja, há uma possibilidade de que no médio e longo prazo o UP vir para cá pode ter sido uma boa, porque vai que os gestores da Volkswagen estão pensando em reduzir a participação do Gol propositalmente para eles conseguirem colocar carros internacionalizáveis também dentro do mercado brasileiro. Mas eu não consigo responder isso de fato com uma grande clareza, porque eu preciso, saber da linha estratégica da Volkswagen, que eles não fornecem para a gente do sindicato, e 2, prever o futuro com relação ao mercado brasileiro, se o UP vai ter uma aceitação muito boa, etc. Atualmente ele está entre os 15 maiores carros vendidos aqui do Brasil. Ou seja, de qualquer forma, não foi algo tão ruim o UP ter vindo. Entendi. Poderia ser uma tragédia maior deles terem tentado colocar um carro a nível nacional e ele não ter emplacado de forma alguma, mesmo sendo barato, etc. E acabar tendo uma venda irrisória. Aí sim seria o problema. Entendi. Mas, ver, médio e longo prazo que vai dizer, se o UP tiver uma boa aceitação aqui no mercado, vai ser uma boa escolha. Até mesmo porque o Gol estava há tanto tempo no mercado, já está na sua 5ª geração. Agora a gente vê uma renovação de frota, até mesmo da Volkswagen, que introduziu em 2007, 2008 Fox, CrossFox. Agora a GM, em 2013, se não me falha a memória, colocou o Onix. Vinda do HB20, do City, do Toyota, ou seja, a quantidade de carros novos no mercado tão grande de marcas, de modelos novos, que eu não sei se engajaram a política também de manutenção do Gol sem nenhuma modificação de nome, de design, então seria também benéfico. Tá certo. A curto prazo, eu acho que pode dizer que está meio a meio. Tá meio a meio. Se teve alguma melhoria, mas o Gol está vendendo mais do que o UP, de fato tá, mas o Gol era compartilhado antes com São Bernardo. Eu não sei como que ficaria esse compartilhamento agora com o Gol caindo tanto. Fica difícil de ver, assim, mas Entendi. Só o futuro dirá. Igor, você disse que tinha um outro assunto aí, pertinente à nossa conversa. Queria que você comentasse. Sim. Alertar um pouco a questão do mercado, falar um pouco mais sobre as previsões do mercado automobilístico. A gente, em 2013, teve o pico de produção aqui, que a gente bateu quase 2 milhões de carros, se não me falha a memória, vendidos. E desde então tem queda livre no mercado. O que eu queria deixar de fato
é que houve uma mudança significativa do perfil da produção aqui de mercados automobilísticos, até mesmo para resguardar tanto os dirigentes sindicais de futuras com convenções ou acordos firmados, como deixar para a própria população. O mercado brasileiro ele foi até meados da década passada de 4 montadoras, 6, 7 montadoras aqui no Brasil, mas de 4 relevantes, que era Fiat, Ford, Volks e GM. Bem, esse cenário acabou, a gente vê o HB20 aí despontando, a gente vê a entrada de outros carros, Corolla, Honda Civic, que são carros para poderes aquisitivos maiores, mas que estão sendo líderes no mercado e tirando parcelas, inclusive, dessas montadoras tradicionais. O que eu queria deixar aqui a produção está em queda de 20%. Além disso, há uma possibilidade desse retorno da produção começar no segundo semestre do ano que vem, há uma trajetória de crescimento e os valores que foram obtidos em 2013, que foi o pico da produção brasileira, só conseguirem ser alcançados em 2018. Tem um pequeno porém aí, que devido à entrada de novas montadoras, a configuração dos carros, mesmo se você colocar o mesmo quantidade de números absolutos produzidas igual, a reconfiguração das parcelas que cada montadora vai ter dentro desse mercado faz com que o markup básico da Volks seja reduzido, ou seja, mesmo se a gente atingir o número de 2013, a Volks não vai atingir o seu número de 2013 por causa da queda do mercado. Possivelmente a Ford também entra nessa devido ao ingresso de tantas montadoras. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que o nível de emprego que teve outrora nas montadoras aqui de Taubaté, talvez, mesmo com um crescimento não só do mercado nacional, mas com o crescimento também das montadoras no médio prazo, que no curto prazo não vai existir, pode não alavancar o nível de emprego de maneira significativa. Por que eu estou falando isso? É bom para as pessoas pensarem, os gestores daqui, prefeitura, a Câmara dos Vereadores, de formas alternativas de atração de empresas ou então de multiplicação dos empregos que aqui são gerados através de outras vias. Porque mesmo se aumentar a produção, a produtividade, como eu falei, do UP é maior. E segundo, preparar uma população, porque mesmo se tivesse crescimento produtivo, não vai ter um crescimento significativo do emprego, ou seja, esperar que a pessoa vai achar no médio e longo prazo, por exemplo, um mercado menos competitivo para um ingresso em umas montadoras aqui dentro, é falácia, vai estar difícil, ou seja, vai se manter a produção e o sindicato vai ter que trabalhar muito para conseguir ainda a manutenção do emprego dessas pessoas que estão. A gente está trabalhando para isso e espero que a gente consiga também. Vai conseguir, com certeza vai conseguir. Capitão Maciel, fazer uma pergunta. Vindo o projeto de lei para a Câmara Municipal e sendo aprovado, a ideia é essa, né? Aprovar logo de pronto, pensando no benefício que isso vai trazer para o funcionário da Guarda Municipal, o que vai trazer, qual a importância vai ter, tanto para a sociedade, né, de Taubaté e para a Guarda Municipal? Tá. O projeto tem 2 pontos aí que ele sendo aprovado. Primeiro que nós vamos ter que aprovar de qualquer forma, porque a lei federal exige agora que a gente regulamente a Guarda Taubaté. Então, até então, o gestor público ele tinha essa opção de sim ou não, né? Agora é só sim, né? Até 2016, tem 2 anos para regulamentar essa Guarda Municipal. É obrigado. É obrigado pela lei federal. Então, são 2 pontos. Primeiro, o que vai melhorar para a população de Taubaté a aprovação desse projeto? Primeiro, vai organizar a Guarda Municipal, ela será organizada administrativa e operacionalmente, né? Estabelecendo aí quais as funções da Guarda que até hoje não tem. Vai existir de fato e de direito. Então ela vai ser organizada. Primeiro ponto aí, ela tem uma organização que hoje ela tem uma organização, mas não está escrito em lugar nenhum. A aplicação da segurança que é feita pelos guardas municipais, nós temos que organizar de uma forma, mas não estabelecida em lei, né? Então vai ter esse ponto.
Isso melhora o quê? O atendimento do serviço para o cidadão. Não, a guarda organizada vai trazer mais segurança e mais segurança jurídica até para o guarda atuar, né? Dentro da lei também, o que vai melhorar para o cidadão? A captação de pessoas em concurso público, ela está sendo, até os últimos editais que eu vi, que os guardas que hoje trabalham na Guarda Municipal, eles eram contratados, cada edital era de uma forma. Então, não tem um estabelecimento de uma regra de captação, por exemplo. Tem concurso que contratou guardas com o 1º grau. Outro, teve um concurso que foi com o 2º. E requisitos que não muito estabelecidos, que nós tivemos problemas aí internos de pessoal, né? Entendi. E você sabe muito bem que segurança é uma coisa séria, nós temos que ter pessoas muito responsáveis, muito bem selecionadas, capacitadas para aquilo lá. Então, exame psicológico pré-estabelecido no edital, isso está na lei, exame físico, investigação social, isso é importante. vai ter. Muito importante. Você pega os outros editais, isso não era estabelecido. Nós tivemos a captação de pessoas aí que não tinha a mínima condição. Estou tendo problema agora até com questões aí de demissão aí, porque isso começa, esse cidadão, nós tivemos um caso grave esse tempo atrás aí, pessoas envolvidas até em tráfico de drogas, etc. Eu acompanhei. Isso. E a gente vai, com isso, então, o quê? Vai selecionar melhor aqueles guardas que vão estar prestando serviço para a população. Isso está estabelecido na lei. Existe lá nós procuramos estabelecer isso dentro das melhores instituições públicas para contratação, nós estudamos para colocar a seleção lá dentro de critérios lá que vão melhorar. Então isso vai refletir diretamente no atendimento ao público, né? Uma melhor escolaridade, o cidadão que vai ser contratado pela prefeitura, ele tem uma maior consciência da função dele, quanto melhor instruído, melhor para atender a população. Com certeza, né? Com certeza. Outro ponto também que nós podemos falar é a questão aí do lado do pessoal que é o profissional. O profissional vai ser valorizado, né? Porque a criação da lei, ele vai trazer o quê? Recursos para que ele possa melhorar dentro da carreira, né? O projeto, por exemplo, estabelece a criação de cargos, que são 3 classes de guarda, subinspetor, inspetor, comandante. Esses cargos eles serão promovidos automaticamente, porque a lei federal determina que seja uma carreira única, então ele seguirá dentro de requisitos, a lei estabelece. Só para o povo entender que está nos assistindo, essas graduações é como se fosse soldado, cabo, sargento, subtenente e comandante. Capitão, isso, comandante. São graduações, né? Ele vai estar numa hierarquia vertical aí, né, subordinação. É um grande problema que eu encontrei, porque eu sou oriundo da Polícia Militar e a gente lá é muito bem definido há quase 200 anos, a polícia. Sim. Nós temos as definições e precisa em serviço, se você tem uma hierarquia, não precisa nem ser militar, mas dentro até de uma empresa tem que ter, porque tem que ter o respeito, porque tem que ter a ordem, tem que ter determinado serviço, você determina que faça e tem que ser feito porque tem que se cumprir aquilo. E na segurança é pior, porque, por exemplo, nós temos a segurança do patrimônio. Sim. Então, se o cidadão simplesmente é funcionário, se recusa aí, é para o posto. Eu tenho esses problemas hoje lá, né? Aí você tem que abrir sindicância. Então, isso vai melhorar o quê? A questão de hierarquia e disciplina dentro da guarda. Qualidade de serviço. Qualidade de serviço vai refletir para o cidadão. Está sendo criado um regulamento disciplinar, que hoje não existe dentro na própria lei. Ele cria um regulamento disciplinar, que são regras de conduta do guarda municipal. Que nós temos que entender o seguinte: o guarda municipal, ele é uma pessoa diferenciada. Quem usa uniforme, ele tem uma função diferente daquele que não usa, né? É uma pessoa que tem que ter uma conduta. Por exemplo, eu não posso... Vamos pôr aqui, qualquer outro funcionário da prefeitura, se ele sai do serviço dele 18 horas e para no bar para tomar uma cerveja, ele está em traje civil, ninguém sabe que ele é funcionário. Justamente. Agora, o guarda parar no bar fardado e tomar uma cerveja, todo mundo não pode, né? Lógico, né? Com certeza. Então, essas regras, basicamente isso que eu estou falando. Então, estipulando regras lá para isso, para que melhore. E isso cria a carreira e isso tudo vai refletir no atendimento do serviço para a população. Nós teremos uma guarda muito mais organizada. E a sociedade também, né? Todo mundo gosta de ser bem tratado, né? Logicamente que tem uma guarda municipal bem treinada, bem montada, com certeza ela vai poder atender melhor a sociedade, né? Capitão, mais uma pergunta. Câmaras do COI.
novas câmeras aí estão para ser instaladas. Já começaram? Tem ideia de quando? Pode falar? Não pode? É segredo? Pode, não tem segredo nenhum, não. Até porque isso é um programa de governo, a ampliação das câmeras, nós temos a ideia de quanto mais melhor. As câmeras já estão sendo instaladas, né? Até por questão, assim, não vou dizer os locais, até porque alguns locais são críticos de segurança. Sim. Nós temos locais hoje, inclusive, para a gente conseguir instalar, nós agora, a política de segurança é ir para o olho do furacão. Sim. Né? Nós estamos instalando as câmeras, nós estamos fechando o cerco agora, é uma segunda etapa da segurança, que uma primeira etapa nós plotamos de acordo com a Polícia Militar, nos indicou os índices criminais, e agora nós começamos a entrar, a colocar a câmera na ferida mesmo. Nós estamos indo para pontos em que nós estamos instalando câmeras aí que estão quase em cima do ponto de tráfico de droga. Certo, eu acho então, que assim hoje, tem que ser. E porque isso visa o quê? Acabar de uma vez. Nós temos pontos hoje, estão sendo instaladas hoje. Posso dizer que a empresa está na rua, estão sendo feitas as fundações dos postes, inclusive com segurança, porque são locais difíceis de acesso, mas estão sendo instaladas, ampliação... No total seria 30 câmeras? 30 câmeras. Essa etapa agora foi aditado o contrato para mais 30, né? Então teve aditamento do contrato. Mas a ideia é de cada vez mais ampliar isso aí para melhorar a segurança, né? Na verdade, para quem está nos assistindo, essas novas câmeras do COI, como o comandante da Guarda falou, vão ser instaladas em cima da ferida. E para que você não venda droga e não comete crime. Porque se cometer tanto a Guarda Municipal como a Polícia Militar, a Polícia Civil, vai estar de pronto aí e vai ficar ruim para você. Igor, estamos chegando ao final. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais aí. Primeiro eu queria agradecer aos senhores por terem me convidado, por terem convidado o sindicato na presença do Hernani, substituindo. Espero que tenha substituído o Hernani de maneira a honrar o nome tanto dele como presidente quanto do próprio sindicato. Dizer que são períodos turvos pela frente pela indústria de transformação. Infelizmente eu não vim aqui dar boas notícias. Apesar do Brasil não estar numa crise generalizada por todos os setores, o setor específico daqui de Taubaté, que é o setor do automobilismo, passa assim por uma crise e isso é ruim, né? Sim. E mesmo assim, quando ele tiver sarado esse problema, que a gente sabe que é um problema cíclico, na economia a gente vê isso muito, mas mesmo assim, quando ele guinar de novo, a possibilidade de ter uma contratação muito grande, como ocorreu em outros períodos, também é grande, pequena, quer dizer, ou seja, quando vier, agora que se instalou a crise, realmente a gente tem problemas na cidade e possivelmente depois há um grande desafio da gente conseguir gerar postos de trabalho realmente bons aqui na cidade, sem depender do ramo automobilístico, que possivelmente chegou já meio que no limite. Legal, Igor. Eu agradeço. Leve o nosso abraço lá para o Hernani Lobato. Capitão Maciel, por favor, as considerações finais. Agradeço novamente aí a ter chamado a gente aqui para poder falar um pouquinho sobre segurança, sobre a Guarda Municipal. E só deixar um recado para a população que a Guarda Municipal está aí nas ruas, está nos próprios municipais para dar segurança. Conte com a Guarda Municipal, nós estamos trabalhando dia e noite, homens e mulheres, para que a melhoria da segurança de Taubaté seja cada vez maior, né? Obrigado aos dois. Mais um bloco aí encerrado, mais um programa. Obrigado aí ao presidente, Digão, e dizer aí que pode contar aí com a Câmara Municipal. Obrigado.